Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os meios de comunicações antigos e novos. Esse processo de evolução que aconteceu, né? Que não é porque um meio de comunicação ele é antigo que ele não pode ser mais usado nos tempos atuais, né? Então, os meios de comunicação, o que são e a evolução dos antigos aos atuais. Os meios de comunicação são as tecnologias e instrumentos que permitem a troca de informações, ideias e acontecimentos entre diferentes grupos de pessoas e organizações. Esses instrumentos servem para compartilhamento de notícias e de conteúdos, são fonte de entretenimento, educação e também são utilizados para publicidade. Alguns exemplos de meios de comunicação são os jornais, as cartas, a televisão, a internet, o e-mail, o rádio, os telefones, celulares e as redes sociais. Os meios de comunicação podem ser voltados para uma grande audiência, como a televisão e o rádio. Neste caso, são chamados de meios de comunicação de massa. Também pode ser meios de comunicações individuais, ou seja, que têm uma audiência mais restrita, como o telefone. A evolução dos meios de comunicar-se e transmitir informações sempre foi uma necessidade humana, mas a maneira de se comunicar mudou muito ao longo da história da civilização. Nas últimas décadas, a evolução tecnológica possibilitou que a comunicação fosse cada vez mais rápida e eficiente. Hoje é possível estar em contato com pessoas do outro lado do planeta a partir de um smartphone, por exemplo. Mas nem sempre foi assim. Na pré-história, os homens faziam pinturas nas paredes para registrar informações e relatar acontecimentos. Com o desenvolvimento da linguagem, especialmente da escrita, a comunicação teve um grande avanço. O surgimento da escrita, inclusive, marca o fim da pré-história e o início da Idade Antiga, o que aconteceu entre os anos 4000 a.C. e 3500 a.C. Ao longo dos séculos seguintes, os relatos escritos e as cartas foram importantes meios de comunicação. Foram criados serviços de entrega de cartas semelhantes aos que conhecemos como correio. As cartas eram levadas a localidades distantes, mas o intervalo de tempo entre a emissão e o recebimento da mensagem poderia durar meses, como era o caso das cartas transportadas por navios. Foi apenas no final do século XVIII, com a criação do telégrafo, que as mensagens puderam ser passadas com rapidez a longas distâncias. Desde então, os meios de comunicação sofreram grande evolução. O cinema, o rádio e a televisão revolucionaram a comunicação em massa a partir do século XIX. Já no século XX, como o advento da internet, a comunicação alcançou níveis antes imagináveis. A popularização da internet permitiu a criação de ferramentas que mantêm o mundo todo em constante comunicação. São considerados meios de comunicações antigos os canais de comunicação usados até o século XX. Alguns caíram em desuso, porém a maioria deles continua sendo utilizados atualmente. A carta ou correio. O envio de carta é um dos meios de comunicação mais antigos. Acredita-se que os egípcios tenham sido os primeiros a utilizar esse meio para a transmissão de informações em 3000 a.C. Ainda usamos atualmente os serviços de correios. Utilizam uma logística avançada para enviar cartas e encomendas em todo o mundo. Entretanto, na antiguidade, as cartas eram enviadas por mensageiros e por aves, como pombos e andorinhas. Aí, jornal. Os registros do primeiro jornal são de 50 a.C., no Império Romano, chamado Acta Diurna. Esse meio de comunicação era utilizado para repassar à sociedade as informações sobre o governo. O desenvolvimento da prensa imóvel por Johannes Gutenberg no século XV revolucionou a impressão de jornais e livros, consolidando a imprensa como um dos meios de comunicação mais importantes. Os jornais são utilizados até hoje e, além da versão física, costuma estar disponível em versão online. Telégrafo. O telégrafo foi criado em 1790 por Claude Chappe,
O aparelho utilizava impulsos eletromagnéticos para enviar mensagens a longas distâncias. Teve especial importância para as comunicações empresariais e governamentais. A comunicação por telégrafo era feita em códigos. O código Morse foi a técnica mais utilizada para esse tipo de comunicação. Criado em 1835, era um sistema que utilizava pontos e traços para representar letras e números. Os traços e pontos eram identificados a partir de sons curtos e longos. Telefone. Inventado em 1876 por Alexander Graham Bell, o telefone permitiu a transmissão de sons por meio de sinais elétricos. Foi o responsável por possibilitar a comunicação instantânea, essencial para a forma de comunicar atual. Cerca de 100 anos após a criação do telefone, em 1974, Martin Cooper criou para a marca Motorola o primeiro aparelho de telefonia móvel. Os primeiros celulares eram grandes e não estavam disponíveis ao público comum. Em meados dos anos 1980, começaram a ser vendidos para uso pessoal, mas eram caros. Foi somente nos anos 1990, que os celulares se popularizaram. Além de menores, esses aparelhos passaram a ser fabricados com bateria de lítio, que permitia maior autonomia. Atualmente, os celulares foram substituídos pelos smartphones, que além das funções de ligação e mensagem, permite acesso à internet. Rádio. O rádio surgiu por volta de 1896 pelas mãos de Guglielmo Marconi. Sua tecnologia permite a transmissão das notícias e dos programas de entretenimento por meio de ondas eletromagnéticas. O rádio, juntamente com a televisão, ajudou a mudar a forma de consumir informação e entretenimento. Apresenta uma diversidade de programas, notícias, músicas, radionovelas, concursos, entre outros. Também teve por conseguir chegar em locais realmente longínquos e por sua vertente comunitária, que ajudava na organização social e política em regiões mais carentes do país. O rádio continua sendo utilizado atualmente. Além da transmissão por ondas eletromagnéticas, as rádios também estão disponíveis em versões online e em aplicativos para dispositivos móveis. A televisão surgiu no início da década de 1920 e sua invenção é atribuída a várias personalidades diferentes, com destaque a Philo Farnsworth. A primeira transmissão de TV foi realizada em 1928. Naquele período, em um meio de comunicação pouco acessível, que se tornou popular somente no final dos anos 1940. A televisão foi o primeiro meio de comunicação que permitiu ao público ver em casa a transmissão de imagens. Antes, esse tipo de imagem só era possível no cinema. A televisão foi de grande importância para a formação da cultura popular em diferentes países, inclusive no Brasil, é conhecida por suas telenovelas. Atualmente, apesar das inúmeras possibilidades oferecidas pela internet, a televisão resiste como um meio de comunicação de massa popular no meio todo, que vem se reinventando com o mercado de streaming e TV a cabo. A comunicação se transformou no século XXI, sobretudo após a popularização da internet. Os meios de comunicação considerados atuais estão relacionados principalmente com essa tecnologia. Conheça os meios de comunicações atuais. Computador. O computador é de 1946 e se chama ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Esse computador permitiu o processamento de uma quantidade de dados imaginável para a época. Nos anos seguintes à criação do ENIAC, os computadores foram sendo aprimorados, mas até meados dos anos 1970 eles eram desenvolvidos para uso em empresas e organizações. Foi a partir de 1976, com o lançamento do Apple I, que os computadores passaram a ser um artigo de uso pessoal. O computador se tornou um importante meio de comunicação com o surgimento da internet e dos navegadores.
Hoje possibilita o acesso a sites, blogs, redes sociais, streamings de filmes e música. É possível fazer chamadas de vídeo e compartilhar com pessoas do mundo todo suas ideias, fotos, vídeos, entre outros. Internet. O primeiro protótipo do que seria a internet foi criado na década de 1960. Vivia-se a Guerra Fria e os Estados Unidos queriam garantir uma comunicação eficiente para o caso de um ataque da União Soviética. Foi a partir de 1990 que a internet começou a se popularizar, com a criação dos navegadores, o World Wide Web e da rede mundial de computadores. Desde então, a comunicação se transformou, tornou-se muito mais rápida e eficiente, reduzindo as fronteiras e possibilitando o contato instantâneo de pessoas no mundo todo. A forma de consumir conteúdo e entretenimento também mudou. Com a criação dos blogs, redes sociais e plataformas de vídeo, as pessoas deixaram de ser apenas receptoras de informação e passaram a ser geradoras e difusoras de conteúdo. Os smartphones são uma evolução dos aparelhos celulares. Eles permitem o acesso à internet e se tornaram um dos instrumentos mais importantes de comunicação em todo o mundo. Com os smartphones é possível acessar qualquer conteúdo da internet, mandar mensagens instantâneas, fazer chamadas de vídeo, compartilhar conteúdos, acessar redes sociais e, é claro, fazer chamadas. Aí aqui tem um mapinha aqui mostrando, né, o que surgiu o quê, né, em que época. Aí os meios de comunicação costumam ser classificados como individuais ou de massa. Também podem ser classificados conforme a linguagem. Individual, meios de comunicação utilizados para relações interpessoais, como telefone, e-mail, correio e aplicativos de mensagem instantânea. Massa, também chamada de mídia, são os meios de comunicação voltados para uma comunicação ampla, com um número grande de receptores. É o caso da televisão, dos jornais e das revistas. Quanto à linguagem, os meios de comunicação podem ser escritos, meios de comunicação que usam texto como linguagem principal, por exemplo, jornais, revistas e websites. Sonoro, que permite o som como linguagem, é o caso do rádio, do telefone e dos podcasts. Audiovisual utiliza o som e imagem simultaneamente, por exemplo, a televisão e o cinema. E multimídia são os meios que utilizam diversas linguagens simultâneas, como a internet. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!